Meus caros, mais uma vez estamos aqui para a apresentação do Gospel News, edição essa do dia 24 de fevereiro de 2019, edição que está substituindo aquela que era para ser feita na sexta-feira, no dia 22. Vamos, sem mais delongas, às principais notícias da pauta e da ordem do dia desse final de semana. Já vai deixando seu like, comentando. Quem vos fala é o apresentador desse mini jornal, Bruno G. Vamos à primeira notícia. E não poderia ser outra coisa a ser falada, que é exatamente o caos que a Venezuela vem vivendo. Muitos acabam dizendo que é um golpe, que lá existe democracia, que Maduro está certo, não sei aonde. Inclusive ele postou um vídeo, para os seus aliados conchavos, dizendo que a Venezuela, no seu poder, não vai dar o braço a torcer. Que, de fato, a Venezuela não vai abrir o mercado para nenhum país ou governo fascista. E que, se quiser enviar ajuda humanitária, pode enviar, mas nós pagamos, porque nós temos dinheiro. Aí ele cita o Brasil, quer enviar leite em pó? Pode vir, mas nós pagamos, porque nós não somos mendigos, porque nós não somos desonestos, porque nós não descumprimos os nossos contratos. E com isto, ele bloqueou, já nesse pronunciamento oficial, então, lá nas fronteiras do Brasil e na Colômbia, a vinda da ajuda humanitária. Só aceitará em questão de compra. Olha a hipocrisia do camarada, enganando, obviamente, o povo. Porque a inflação é das maiores do país. O caos é grande, enorme na economia. Se fala que vai comprar um sabonete, são mais de 2 milhões de bolívares. A moeda, isso daria 50, 100 ou até mais reais. Que o povo, isso tem tudo em notícia, é só você dar uma googada aí, procurar até no G1, E muitos acabam dizendo que a Globo é golpista e tal, mas está lá a informação, Ou que a Globo defende a esquerda e está lá. E outros portais. Venezuelanos pegando animais da rua para matar, para comer, invadindo zoológicos para comer animais, porque não tem mais comida, há uma escassez. Roubando, saqueando, cometendo violência, invadindo ou vindo para o Brasil pela fronteira para comprar, então, mantimentos, os básicos. Tudo se faz no Brasil, ali na fronteira com Roraima. Pacaraima, nome da cidade. E também lá com a cidade que faz fronteira com a Colômbia. E o senhor Nicolás Maduro, nesse vídeo de pronunciamento, mandou para queimar, e foi queimado, incinerado. 3 caminhões, me parece, que vinha ajuda humanitária. Então ele não quer receber, ele é soberbo, ele acha que pode mandar sozinho, que pode viver de uma maneira sola, Realmente é uma democracia isto. Que democracia? Se nem é respeitado o direito básico de alimentação do povo que está em falta. Que democracia é esta que a maior parte dos venezuelanos estão saindo do próprio país? Se fosse democrático, eles tinham orgulho de ficar ali e de lutar por essa revolução bolivariana, que muitos pensam que é da Bolívia, mas não tem nada a ver, é de um revolucionário chamado Bolivar. Só você procurar a história do mesmo, que foi construída a partir de Hugo Chávez, lá na década de 90. Aí, em 98, 99, fizeram a Constituição com esses princípios dessa revolução. E até mesmo nessa Constituição
Tem vários direitos que estão sendo tolhidos por esse governo tirânico. É só pegar a Constituição venezuelana, ler ela toda e ver o atual cenário como que está. Aí a grande defesa dele por fazer isso, e de quem apoia ele, porque está mamando das tetas do Estado, de lá, é que o imperialismo americano quer tomar conta, por causa do petróleo. Ora bolas, é realmente por conta do petróleo? E por que eles mesmos não conseguiram produzir riqueza interna com o petróleo? Estão aí sofrendo. Ah, mas porque precisa de mantimentos de outros países, tem a questão de importação, né, ou melhor dizendo, de exportação e também de exportação, né, de vender para fora e na realidade importa muito, eles não estão querendo importar porque nós não queremos ceder a questão do petróleo, etc. Mas não é nada disto. É que, de fato, o regime se tornou totalitário. Um sujeito no poder, que lá me parece que é 12 anos, vai ficar aí mais de 20 anos no poder, se não for tirado. Que democracia que se tem? O povo sofrendo, e nem para receber ajuda humanitária. Dados nos comprovam, notícias, que na fronteira com a Colômbia, mais de 200 pessoas foram feridas, 3 pessoas mortas, dentre elas um indígena. Confrontos e mais confrontos ali na fronteira com o Brasil. Inclusive a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, teve que lá estar para fazer uma barreira de contenção para que não acontecesse coisas mais terríveis, inclusive com brasileiros. Porque tem aqueles revoltantes que fazem oposição, obviamente, a esse governo tirânico que está lá com os soldados ou o exército fazendo essa fronteira, impedindo ajudas humanitárias por ordem de Maduro. Eles acabaram seu ponto porque estão passando fome, tem vários relatos, várias notícias. Nós estamos morrendo da fome, nós temos que furar essa fronteira, eu tenho que comprar mantimentos no Brasil, já que não tem ali. E os camaradas ainda vê como tirânicos são, que estão bloqueando até mesmo a ajuda. Como é que eles vão viver? Eles querem morrer tudo? Por que eles não saem da Venezuela, então, né? Se acham que, de fato, está tudo certo. Por que eles estão continuando? Estou dizendo o governo. Por que está continuando lá? Se está tudo certo é porque estão recebendo. Para eles tem, mas para os demais não tem. Aí o senhor Maduro lá, na Ásia, comendo baleia, vários pratos típicos e bem suntuosos e com bastante valor aquisitivo, né? Ou seja, caríssimos à beça. Ele comendo lá. E o povo da Venezuela comendo aí cachorro vira-lata nas estradas, e ele comendo, né, dançando lá sua salsa. Tem vídeos na internet, em Abu Dhabi. Está lá o Nicolás Maduro comendo, arrotando lá os perdigotos que ele está comendo, né? Aí a grande pergunta, o socialismo é isso aí? Ou o socialismo é capitalismo para uma minoria e a maioria sofrimento? É o que está aí, a hipocrisia. Por que ele não leva, se ele é tão socialista assim, e adepto do revolucionário Bolívar, leva os venezuelanos todos para lá comer num restaurante rico? Isso aí é um verdadeiro socialismo, né? Mas isso não se tem, é apenas uma ideia estereotipada, uma ideia enganosa que o povo incauto não sabe e acaba abraçando, achando não, que vai ter benefícios, né? Benefícios esses bem ínfimos. Inclusive, ele ia aumentar o salário lá de 30 a 40 bolívares, não dá para comprar nem um pão. É só procurar. Quem não procura, quem vem atrás aí de ideologia, esquerdopata, ou seja, qualquer outra pata aí, e eu já digo até de direitopata também, e não checa as informações, é alienado, vai, não, tem uma democracia, vai pensar que nem a Gleice Hoffmann, né? Aliás, vai atrás dela, né? Tem uma democracia lá, mas vai passar o que os venezuelanos estão passando. Ah, mas eles estão passando porque estão contra o governo. Que contra o governo? Já, mesmo sendo favoráveis ao governo, já tinha crise instaurada na Venezuela. Sofrimento. É só você analisar as pesquisas, as notícias, melhor dizendo,
Já desde a época até que a Dilma estava no poder no Brasil, já tinha crise na Venezuela, em 2016, até antes. É lamentável. Então essas são as notícias que nós temos, até estou fazendo um comentário, mas também embasado nas notícias, referente a esse caos na Venezuela, né? Esperamos e oramos para que tudo se resolva da maneira mais tranquila possível, que o autoritário, ditador, despóstata, né? Depósito, é o sujeito autoritário, déspota, ele venha de fato sair do poder. Ele venha de fato, pelo menos, deixar para que haja novas eleições na Venezuela, porque as eleições que o elegeram foram fraudulentas. A maior parte da população não votou, mais de 50%. Como que pode ter, obviamente, uma democracia se nem mais de 50% votou nesse governo? É um governo ilegítimo. Mas isso a mídia esquerdopata, mansplaining, não fala, né? É lamentável. Bom, vamos a outra notícia que remete a esta. A vergonha que William Bonner passou no Jornal Nacional, ao dizer que o general Augusto Heleno estava defendendo que o Brasil se imiscuísse ou misturasse, interferisse nesse conflito, dizendo que o Brasil em si, ou a priori, não iria fazer nada, mas se tivesse alguma represália por parte da Venezuela, eles iriam, pelos métodos constitucionais, agir. E aí, a grande gafe do jornalismo padrão Globo, que todo mundo aceita como jornalismo verdadeiro, a mídia tradicional, a confiável e tal, né? Que foi atrás de uma conta no Twitter falsa do general Augusto Heleno, pois o mesmo ratificou, confirmou que não tem esta rede social, não tem a conta na mesma. E o William Bonner teve que ir lá, então, pedir desculpas, tanto ao general como à população brasileira. Aí você diz que é o youtuber que faz, ou youtubers que fazem fake news, que é determinados jornais que fazem fake news, e o Bolsonaro espalhou fake news no WhatsApp, né? Mas a Globo comete fake news, é comprovado, eles mesmos, e tantos outros. Ah, mas é um erro tão suscetível. Ora bolas, é um erro mesmo? Né? Será que não se checa informação? Se eu quiser pegar aqui qualquer fonte e sair aqui falando, eu falo. Mas como eu tenho um compromisso com o jornalismo e a verdade dos fatos, eu checo muitas informações. Eu não fico aí falando abobrinhas, como muitas às vezes vão falar, né? Depois tem algum processo, tem alguma problemática e não sabe por quê. Porque vão atrás de canais, sites, obviamente, só de fake news, só de mentira. Outra notícia, e que remete também ao governo Maduro e que, de fato, faz com que realmente se venha ficar evidenciado que Maduro é soberbo, tirânico, não tem senso de humanidade, realmente não pensa no povo venezuelano. Antes, porém, quero que você comente, dê o seu joinha, seu like. Abaixo tem nos links da descrição os meios para você conversar comigo pelo contato e também para ajudar o canal que está precisando aí. Se você puder, com a contribuição, inclusive está os dados bancários, ok? Vamos à derradeira notícia, que é do regime comunista. Claro que se diferencia comunismo para socialismo, mas, no entanto, se percebe a humildade. O ditador coreano, da Coreia do Norte, declarou que precisa de ajuda das ONGs ou da Organização Mundial das Nações, né? Da ONU, das Nações Unidas, melhor dizendo, ajuda humanitária porque o país vai sofrer em 2019 com a escassez.
Estima-se que mais de 1,4 milhões da população norte-coreana sofrerá com a falta de alimentos básicos, como batata, arroz, feijão, aliás, não tem feijão lá, mas soja, enfim, a comida básica. E ele pediu ajuda. Inclusive, tem dados que em 1990 a Coreia do Norte acabou não recebendo ajuda e muitos morreram. Parece que 3 bilhões. E o grande problema da Coreia do Norte, diferente lá da Venezuela, que é o petróleo, é a questão nuclear, das bombas ou ogivas nucleares. E por isso que não se tem um mercado aberto, porque eles continuam trabalhando com ogivas nucleares e, segundo a organização, a ONU, né, das Nações Unidas, não quer que haja a continuação, né, que preze pela paz, e outros países, obviamente. E aí o mercado é fechado, não tem como receber de ninguém, né? Ele vive só internamente. O país não tem como viver apenas dele próprio, ele tem que abrir um pouco o mercado, claro, sem vender o Brasil todo, né? Sem ser, vamos dizer assim, equilibrado. Porque, por exemplo, temos que importar, aliás, temos que exportar. O Brasil, no caso do Brasil, se exporta bastante, mas tem algumas coisas que têm que ser importadas, né? E na Coreia, então, nem se fala. País muito escasso mesmo, precisa muito de importar de outros países. Então ele está pedindo, tendo humildade, pedindo para que não haja mortandade no seu país, ajuda humanitária. E o Nicolás Maduro não quer aceitar. Nós temos dinheiro para comprar, nós compramos. Que arrogância, né? Porque o ataque do imperialismo é uma jogada para eles invadir o país. É uma espécie de cavalo de Troia. Eles ajudam, eles entram aqui e depois destrói tudo. Então nós vamos bloquear as fronteiras. E o povo morrendo. Não pensa no povo. Porque a questão não é o Nicolás Maduro sair do poder e os Estados Unidos comandar. Não é esta. E nem é isso que os venezuelanos querem. E nem o presidente interino Juan Guaidó. O que eles querem, junto com Juan Guaidó, é novas eleições de modo democrático. Poderá até mesmo o partido do Nicolás Maduro se candidatar. Agora, Maduro, especificamente, ele, o regime, vamos dizer assim, o partido dele, socialista, venezuelano, com o regime revolucionário de Bolívar, eles não querem mais, né? Da mesma sistemática. E sem falar, como já disse, das fraudes que ocorreram eleitoralmente falando. E muitas pessoas foram votaram, melhor dizendo, obrigadas, porque senão iam perder alguma teta no Estado. Teve tudo isto, né? Senão iam cortar o Bolsa Família deles lá. Inclusive que lá se dá para fazer muito isso porque o voto não é obrigatório. Né? Então eles obrigam, olha, você vai votar, porque se você não votar, você perde isto, né? Mais ou menos assim. Então você vê a diferença. Um país comunista pedindo ajuda e o outro socialista não querendo. A China é comunista, mas ela tem um mercado aberto. Ela faz diálogo com todos os países. Aí você percebe exatamente o contrassenso, a falta de humanidade em nome de ideologia, em nome de poder, de fama e de glória. Nicolás Maduro vai com toda certeza sofrer as consequências do que ele está fazendo. Porque a questão não é entregar a Venezuela para outros países, mas sim é de prezar pela democracia, novas eleições, colocar realmente um governo que venha restaurar a Venezuela, que venha ser implementado algo novo. Como no Brasil queriam fazer da Venezuela. A mesma coisa que a Venezuela. Por isso que não se deve colocar um governo por mais, até mesmo já diria, de 4 anos. Um governo que fica já em reeleição em 8 anos e passa para 12 e passa para 16, como foi no caso do PT, que não ficou 16 porque houve impeachment da Dilma, já vira uma tirania. Já vira um monopólio, já vira de fato ali uma espécie de monarquia do partido, de uma hegemonia
E já diria o sábio poeta Nelson Rodrigues que a unanimidade, ela é burra. Ser unânime é ser burro. Porque quando você é unânime, você não questiona, você não tem senso crítico, você deixa tudo acontecer, passa o pano. E por passar tanto pano na cabecinha de Lulinha da Silva e do PT, é que nós ficamos aí com quase 14 até 15 mil, aliás, milhões de desempregados, com essa crise toda, né? Com mortes e mais mortes dos hospitais, porque a verba não foi destinada para lá, porque foi para os bolsos desses sem vergonhas que estão envolvidos aí na Lava Jato, no Mensalão, no Petrolão, né? E o Lula já era para ser punido, eu já disse várias vezes, desde 2005, quando descobriram o Mensalão. Mais tarde, o que fazia parte do Mensalão foi pego. Claro que em outra operação, mas também fazendo parte do Mensalão, que foi o Palocci, que era assim com Lula, né? E por que Lula na época não foi? Porque deram uma jogada, ele era o cabeça, nós vamos dar uma jogada aqui para não colocar ele. E agora temos decisão de um juiz de Curitiba para acabar com um ciclo petista lá em Curitiba. Que eles ficam lá madrugando, fazendo vigília em nome do Deus deles, né? Da idolatria a Lula, saudando mesmo de fora, bom dia Lula, boa tarde Lula e tal, aquela coisa toda. Para tirar isso, porque está impedindo lá, inclusive, de haver o tráfego normal, né, dos carros, das pessoas se locomoverem, está havendo alguma espécie de baderna, de balbúrdia, confusão e tal, então vamos tirar. Inclusive, se pensar, muitos já estão pensando em tirar o próprio Lula de Curitiba e colocar ele para uma cela comum. Porque se o cidadão de bem, entre aspas, comete um crime, ele vai para a cela comum. Por que Lula, que já não é mais presidente, que foi preso depois de ser presidente, tem todos esses benefícios? Lembrando que ele deveria ter esse benefício se tivesse ensino superior, coisa essa que ele não tem, né? Lembrando também, isso de acordo com a lei, eu acho errado também essa questão aí do ensino superior, porque o camarada que tem um ensino superior tem que ser cobrado ainda mais. Tem que ter uma pena até maior quando comete algum tipo de crime, principalmente a corrupção, que é a causa de muitas pessoas morrerem. É o câncer na sociedade, porque a verba é para ser destinada para a saúde, para a educação, para a segurança não é, e pessoas ficam perecendo por conta disso. E no caso do Lula também é algo para ser analisado, para majorar a pena, para dar mais ainda a responsabilidade, porque ele é um ex-presidente, porque ele esteve no cargo mais elevado numa democracia, cargo maior, presidência. Aí se lá em cima eles não dão exemplo, imagina aqui de baixo. Porque fica a seguinte mensagem aí de uma maneira subliminar. Olha, o crime compensa, o Lula fez o que fez, gozou bastante, os filhos gozaram bastante, está lá preso, mas tem regalia lá dentro. Vão visitar ele lá, bobear até um telefone escondido que ele fala com quem ele quer, né? Tem a sua caminhadinha, vê o seu filminho, lê a Bíblia, vai para a missa, está virando cristão agora. Tomara mesmo que ele alcance a misericórdia de Deus, né? Tomara mesmo que ele se arrependa de tudo. É lamentável. Então essas foram as notícias e até os comentários aqui no Gospel News. Deixe o seu like, comente. E até a próxima. Lembrando, para quem chega aqui de paraquedas, que não sabe o meu posicionamento no canal, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu sou para a realidade. O Bolsonaro fez burrada, aqui é criticado. Lula, PT fez burrada, aqui é criticado, né? O Haddad, quem quer que for. Até mesmo em quem eu apoiei, o Cabo da Ciolo, se fizer burrada, aqui é falado também. Porque eu não prezo por passar o pano em ninguém. Eu sempre fui assim, não vou mudar agora por questão de política. Abraço e até a próxima.